relatar aqui a Vossas Excelências, os colegas vereadores, uma realidade que começa a se desnudar a partir da própria vivência do que é o dia a dia da Escola Pública Municipal. Eu tenho ouvido propagandas e falas da secretária municipal de Educação, aliás, ouvia, agora não se ouve mais a fala da secretária municipal de Educação. Ela está com um problema a quem eu desejo, inclusive, recuperação, mas nós ouvíamos a fala da secretária municipal de Educação, nós ouvimos aqui na casa, muitas vezes, colegas parlamentares que fazem pronunciamentos efusivos, colocando que a realidade da educação no município de Aracaju mudou para melhor. E eu queria pedir aos colegas que, de fato, fossem verificar em loco. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de estar em 3 escolas da rede municipal. 3. Em todas as 3, a realidade, ela desmente o discurso oficial. Desmente o discurso de alguns colegas parlamentares que aqui insistem em desenhar uma cidade diferente da cidade que o povo vive. Estive ontem na Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Vargas, aliás, escola pela qual tenho um apreço muito especial, porque foi lá que tive toda a minha base de formação, de ensino fundamental e de ensino médio. À época ainda tinha ensino médio na rede municipal. Já tem muito tempo que eu fiz o ensino médio, vereador Anderson de Tuca. E lá, numa rápida reunião com os colegas professores, no horário do intervalo, para não atrapalhar o trabalho e as aulas dos colegas, os relatos foram os relatos mais preocupantes, que vão desde a violência, que, claro, é um fenômeno que atinge, não é o presidente Vargas apenas, atinge a sociedade, portanto, se reflete nas escolas, mas passando pela constatação de consumo e de comércio de drogas no interior da escola, passando pela falta de professores e de funcionários. Não é porque são faltosos, como dizem, não. Aí eu não ouço as pessoas chegarem aqui para dizer. É porque falta no quadro. A administração não garantiu ainda, nós estamos no mês de setembro, a totalidade do quadro para o funcionamento da escola. Tem muitos professores faltando e para quem ministra a aula sabe o que é que significa você ter 2, 3, 4 turmas sem professor enquanto você está tentando dar aula. Não é porque os professores faltam, não. É porque faltam professores no quadro da escola. E não são só professores, são funcionários. E aí eu não vejo as pessoas falarem aqui de qual é o prejuízo da falta desses professores na sala de aula. Quando é uma greve, vira um escândalo. Quando um professor precisa faltar, ele vira um irresponsável. Mas a negligência do poder público, com a presença do professor e do funcionário na escola, isso é tolerado como se fosse uma normalidade. Não tem prejuízo para a sociedade, não tem prejuízo para os alunos. Tem. Está lá, o presidente Vargas. Quem quiser, vai lá, ver. Mas não é só isso. Os professores, vereador Anderson de Tuca, estão vivendo uma realidade no município de Aracaju que eles estão sendo impedidos de exercitar os direitos estatutários, de licenças, de afastamentos. Por exemplo, ontem eu conversei com uma colega que mal podia falar e estava dando aula. Sabe por quê? Porque não consegue licença, não autorizam, porque o professor só pode ter licença quando tiver um substituto. A secretária está afastada há 70 dias porque está com problema nas cordas vocais, mas ela não ministra aula. Ela não ministra aula. O professor que tem na sua voz o instrumento de trabalho tem que continuar dando aula. Mesmo na condição que eu vi colegas ontem lá no Presidente Vargas, afônicos, enfrentando uma acústica, que é outro problema da escola. Escola recentemente reformada, entregue festivamente, mas que continua com problemas graves de acústica, a quadra encravada no meio das salas, o professor tem que disputar com calor, não pode fechar a janela por causa do calor. A janela aberta é impossível ministrar aula, então os professores são acometidos de problemas de saúde vocal, problemas de saúde auditiva. Eu queria saber por que aqui não medem os decibéis internos de uma escola que o professor dá aula. Eu quero saber se o professor tem que ser realmente submetido a todo tipo de agressão, e isso tem que ser encarado com naturalidade por setores da sociedade. Então está lá, no Presidente Vargas, essa é a realidade. Os professores não podem exercitar os direitos estatutários do gozo
das licenças, dos afastamentos, que são assegurados na lei. Os professores substitutos que estão trabalhando lá ainda não receberam salários. Já não poderão continuar indo porque não receberam salário. Então, os problemas são graves. Eu não vi o sinal, mas vejo que meu tempo se esgotou, o sinal não tocou. Eu quero, então, encerrar para não me alongar, mas pedir aos colegas vereadores que ajudem nesse processo de elucidação dos problemas e de busca da solução deles na realidade da educação do município de Aracaju. Assim fica difícil melhorar o IDEB. Muito obrigado, presidente.